Olá, pessoal. Eu vim aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre terapia, o que é terapia, como ela funciona e o que ela resolve, né? Porque ela resolve nossos traumas e os nossos problemas emocionais. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho, né? Do que são esses problemas emocionais, do que são traumas, como o inconsciente funciona, como podemos fazer, né, através da terapia para eliminar os nossos traumas e essas pancadas emocionais. Então eu venho aqui hoje falar um pouquinho para você sobre isso. Primeiramente eu queria falar o que é trauma. Bom, o trauma é um sofrimento muito forte que você teve geralmente na infância. Esse trauma ele se origina por algo que você viveu de muito ruim e não conseguiu compreender na época. Então, geralmente na infância, uma criança ela não vai compreender uma situação como nós adultos hoje compreenderíamos. Então, isso é onde ocasiona o trauma. Né? As pancadas emocionais são como trauma, só que não é de uma só vez, não é algo ruim que você viveu numa só vez, mas são coisas que vão dando aquelas pancadas, né? Como se fosse aquelas pancadas, né? De uma coisa ruim que você sempre tá ali, sempre tá passando, e aquilo se torna muito forte. Você imagina você quebrar um braço e aí você dá umas pancadinhas em cima desse braço que já tá quebrado, a dor é muito grande, né? Então é isso, pessoal. Isso é o trauma e marcas emocionais, né? Geralmente essas marcas emocionais a gente adquire elas por meio de estar sempre diante daquela situação, né? Estar sempre vendo ou ouvindo. Por exemplo, você está sempre vendo o seu pai maltratar, xingar sua mãe ou xingar seus irmãos, ou então até mesmo xingar você. Então, sempre com palavras ruins, né? Por exemplo, chamando você de preguiçoso, preguiçosa, você não vai ser ninguém na vida, você não presta para nada. Isso são marcas emocionais, né? Que você vai ouvindo e o inconsciente vai gravando. Então é isso, pessoal. Esses traumas e essas marcas emocionais, elas são armazenadas no nosso inconsciente. Isso quer dizer que muitas vezes a gente nem lembra mais do que aconteceu. O inconsciente, ele faz de tudo realmente para a gente não lembrar, porque assim, não lembrando, a gente não sofre, né? Ele tem uma caixinha, guarda lá e pra gente está tudo bem. Ele zela pela nossa felicidade. O inconsciente, para ele não tem passado, ele não tem futuro. Para ele tudo está acontecendo agora. Então por isso que ele guarda lá, que é para a gente não sofrer. Mas todas as vezes que a gente está diante de uma situação bem parecida com a do trauma, ele vai evitar que a gente passe por aquela situação ou que a gente entre naquela situação, né? Então ele vai acender o alerta de perigo para que a gente saiba que a gente não pode mais ir adiante, né? Sustentar aquela situação, porque senão a gente vai sofrer como a gente sofreu lá atrás naquele trauma. E aí, o que acontece? A gente acaba se enganando, né? A gente se engana, acha que porque não lembra, eu nem lembro, eu acho que eu nem tenho trauma. Aí a gente acha que vive, que tem opiniões, que toma decisões, porque é assim que eu penso, é assim que eu sou, e eu não vou mudar, e é assim mesmo. Só que a gente se engana. Quem tem traumas e marcas emocionais não toma decisões por conta própria. Nem decisões, nem suas opiniões são por conta própria. Na verdade, são impulsionadas pelas lentes dos traumas. Através dos traumas, nós vemos o mundo. E é muito fácil a gente saber, a gente identificar alguns traumas, né? Algumas marcas emocionais. Só é se observar o que a gente pensa das coisas e de certas situações. Por exemplo, se você vê uma pessoa que fala assim, olha, eu prefiro ficar sozinha, eu acho que homem não presta, provavelmente essa pessoa tem algum trauma relacionado ao masculino, né? Então ela prefere evitar. Ou, por exemplo, eu detesto água do mar, não gosto de praia, eu prefiro ficar em casa, ou eu detesto ficar sozinho em casa, eu não gosto do escuro. Tudo isso, gente, tudo isso são traumas, né? Porque se você não tem traumas, você não tem essas objeções.
né? Ah, eu não gosto do azul. Mas se você for ver, for fazer terapia, você vai chegar no porquê. O porquê que eu não gosto de água? Por que eu não gosto de escuro? Por que eu acho que homem não presta? Por que eu evito tal situação? E aí você vai descobrir que são traumas que fazem você não gostar ou evitar algumas situações. E não simplesmente porque você nasceu assim, porque suas opiniões são essas. Não é isso. Eu quero deixar um exemplo aqui de trauma para vocês terem uma noção como funciona isso. Vamos supor que uma criança, sei lá, aos 5, 7, 9 anos, viu os pais se separarem. E o pai foi embora e não voltou mais. Ou voltava esporadicamente e essa criança sentia muita falta, sentia muita saudade do pai, ficava muito entristecida com a ausência dele. E então ela desenvolveu um trauma de abandono, né? Ela acabou se sentindo abandonada pelo pai. Bom, ela cresceu e esse medo de abandono, a tendência dele, como ela não compreendeu na época, né, que não foi um abandono, a tendência disso é aumentar, porque o nosso inconsciente expande. E aí ele sintoniza algo parecido. Então você sempre vai estar vivendo esse loop, essa repetição do padrão. Vai estar sempre se sentindo abandonado. E aí você cresce, aí começa a namorar. Quando esse namorado resolve dizer para você que não dá mais, que não quer mais ficar com você, você toma isso como um abandono, né? E isso vai ocasionando aquele empilhamento, né? E aí cada vez que alguém vira as costas para você, cada vez que você, por exemplo, está conversando, você percebe que a pessoa não está prestando muita atenção, tudo isso você vai somando como um sentimento de abandono. Então, o trauma, ele é diferente para cada indivíduo, porque cada um tem a sua vivência, né? Não é a mesma coisa, cada um olha, recebe de um jeito, sente de um jeito. Então, por exemplo, pode ser que crianças que os pais se separaram e o pai nem voltou mais para vê-la, ela não desenvolveu trauma nenhum. Então depende, e o trauma varia também de pessoa por pessoa. Mas aqui no exemplo que eu trouxe, é para você entender mais ou menos como o trauma funciona. E aí então, esse adulto está sempre se sentindo abandonado. E aí muitas vezes ele mesmo se sabota, né? E não é só um relacionamento amoroso que eu estou falando de relacionamentos. Isso é com os pais, isso é com os irmãos, com os vizinhos, com os chefes, amigos, né? E relacionamentos também amorosos. E aí em todos os relacionamentos ele percebe que ele não se aprofunda muito nos relacionamentos. É sempre aqueles relacionamentos superficiais. Por que isso, gente? Porque ele está se protegendo inconscientemente, ele está se protegendo para não sofrer, para não ser abandonado. Então ele não se aprofunda. Outros, por exemplo, com o mesmo trauma, podem se sabotarem. Por exemplo, ele começa uma amizade, ele gosta muito dessa amizade ou mesmo desse relacionamento amoroso, e quando ele vê que ele está muito envolvido, que ele está gostando muito da pessoa, que é muito bacana aquilo para ele, o que ele faz? Ele se auto-sabota, ele faz alguma coisa para que essa pessoa venha a terminar com ele, ou ele mesmo termina com a pessoa, porque para o nosso inconsciente é melhor se afastar da situação que é um risco, né, da pessoa sofrer. Então eu estou em risco, se eu estou num relacionamento, eu estou em risco de ser abandonado. Então é melhor que eu abandone primeiro, antes de ser abandonado. Então tudo isso são traumas que você vive. Aí você imagina, tem como uma pessoa ser feliz vivendo dessa maneira, se sabotando, nunca é feliz nos relacionamentos porque não se entrega, não se envolve inteiramente, porque tem medo de sofrer, tem medo do abandono. E aí você fala assim, ah não, mas eu não tenho medo, mas o que eu tô falando é inconsciente, sabe? É um agir inconsciente, você nem sabe por que você tá agindo daquela forma, né? É tudo muito inconsciente, mas o nosso inconsciente, ele age para nos proteger.
Nosso inconsciente, ele zela pela nossa felicidade. Então, por isso que ele age dessa maneira. Ele sente o risco, ele sente o perigo, e o que ele faz? Ele entra em alerta. Imediatamente, ele quer que você saia dessa situação. Eu não sei se já aconteceu com você, mas se você tem esse trauma de abandono, por exemplo, de estar num relacionamento e quando a pessoa está longe, você tem muita saudade, você fala, nossa, como eu amo, como eu tenho saudade dessa pessoa, não vejo a hora dessa pessoa voltar. E quando a pessoa volta, que você está perto dela, você sente aquela coisa que você não sabe identificar bem que sentimento é, mas você não gosta da presença da pessoa, você não gosta de estar perto. Né? E você fica confusa, porque você fala, eu amo essa pessoa, mas eu não gosto de estar perto dela, eu não recebo bem os carinhos dela, eu não recebo bem as coisas que ela faz para mim. Então, quando ela tá perto, você quer ela longe. E quando ela tá longe, você quer ela perto. Por quê? Porque quando ela tá perto, seu inconsciente percebe o risco, né? E ele entra em alerta. É o risco de você ser abandonado e sofrer. Então, aquela situação é muito ruim para você, né? E o inconsciente tá ali no estado de alerta querendo te tirar daquela situação. Quando a pessoa vai embora, quando a pessoa tá longe, você respira, né? Dá aquele alívio e aí bate a saudade, bate o amor. Gente, é muito ruim viver dessa maneira, sabe? Muito ruim. A vida é maravilhosa, a vida é muito, muito bacana, mas a gente tem que saber viver. Nós temos que nos limpar mesmo, sabe? Reprogramar esses traumas, reprogramar tudo isso para que a gente realmente encontre a nossa felicidade. E aí, só para finalizar, eu quero falar desse empilhamento. Então, cada vez que você tá num relacionamento, que você se sabota, que você termina, ou que a pessoa termina e você toma isso como um abandono, esses traumas, eles vão criando um empilhamento, né? Cada vez um empilhamento maior, que é como se fosse uma garrafa de água, que você tá enchendo ela de água, né? E quando ela enche, ela começa a transbordar. Né, que é o excesso de sofrimento. E esse excesso de sofrimento, esse excesso de bagagem, essa sobrecarga, pode te trazer depressão também. Pode te trazer uma depressão, uma angústia muito grande. Né? Então, por que nós temos que limpar os nossos traumas? A gente tem que, sabe, descarregar. É como se você estivesse carregando um monte de peso nas costas e aí chega um peso que não é tão grande, mas te derruba, né? Não tem aquela história que fala, nossa, meu pai morreu, fulano também que era da minha família, eu sofri muito, tal, eu perdi um marido, meu namorado foi embora, eu fiquei muito triste, mas não entrei em depressão. De repente meu gatinho morreu e eu entrei em depressão. Por quê? Por causa do empilhamento, gente, né? Já estava transbordando. Então a morte do gatinho transbordou, foi a gota d'água, né? Foi a gota d'água. Então a morte do gatinho foi a gota d'água para a depressão. Se não tivesse sido o gatinho, me perdoe o jeito de falar, mas com todo respeito, se fosse, por exemplo, a morte da mãe ou do pai, teria ocasionado a depressão, né? Então, qualquer fato teria ocasionado a mesma depressão, tá, gente? Então é por isso, às vezes a gente fala, poxa, passei por tanta coisa forte e agora uma coisa tão pequena me derrubou desse jeito, né? Por quê? Por causa do empilhamento. Então, a terapia, e principalmente a que eu aplico, a gente começa a tirar essa carga de você, né? Tirar essa sobrecarga, e a gente não começa de cima, porque se a gente começa de cima, o próximo sofrimento, o próximo trauma vai te sobrecarregar de novo. Então a gente começa de baixo, a gente começa ali dos primeiros traumas. E é por isso que eu falo que a terapia, ela tem que começar ali nos primeiros traumas de infância, porque esses são as raízes, né? São esses que ocasionam a repetição do padrão, né? Por causa desses primeiros traumas, ali são as raízes, e aí vem os empilhamentos dos traumas parecidos com aquele, porque o nosso inconsciente vai sintonizar traumas parecidos, né? Porque enquanto a gente não resolver, não compreender aquele trauma primeiro, o inconsciente vai sempre sintonizando
pessoas e situações parecidas para que a gente resolva aquele trauma, para que a gente passe por ele. Porque só depois de resolvido o trauma é que nós possamos ser felizes, e é isso que o nosso inconsciente quer. Ao mesmo tempo que ele sintoniza, quando estamos em alguma situação parecida com a do trauma, ele também teme que você sofra, né? Porque quando ele vê que a situação parecida chegou e você não resolveu, e você está sofrendo, aí ele sabe que você não vai resolver, que só vai sofrer, então é onde ele tenta te tirar da situação. Ele entra em alerta de novo, né? De perigo, de que você está em perigo, né? De sofrer novamente, e aí ele quer que você evite aquela situação. Então é bem isso, pessoal. Eu dei uma resumida aqui para vocês entenderem, para vocês compreenderem o quanto é importante fazer terapia. Terapia é essencial para uma vida leve, terapia é essencial para a vida, né? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Eu vou responder todas as dúvidas. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, até mais.